No entanto, antes que minha mão pudesse tocar a porta, ela se abriu de repente, revelando o rosto de Daigan. Ele disse: sai da frente rapidamente. O estudante se assustou: é um novo aluno. Sim Sang-bo ficou de mãos nos bolsos, respondendo calmamente: mas eu disse que iria encontrá-lo depois da aula. Daigan olhou para o garoto sentado no chão, pensando consigo mesmo: os sacos de pancada dele são diferentes. Ele escolhe crianças que não reagem e continua batendo nelas. Sim Sang-bo ficou um pouco surpreso ao ver Daigan e perguntou: o que você está fazendo aqui? Quer brigar agora? Certo, vocês, sacos de pancada, podem ir embora. Assim que terminou de falar, um aluno se levantou, parecendo extremamente dolorido. Ao ver isso, Sim Sang-bo o repreendeu: ei, você está sendo estúpido. Não faça drama, seu idiota. Dizendo isso, ele levantou a mão e apertou o pescoço do garoto. No entanto, o garoto não resistiu, ele até gritou: Eu sinto muito, não estava tentando fingir dor. Vou dizer que caí no caminho de casa e foi minha culpa, por favor, me deixe ir. Ao ouvir essas palavras, Sim Sang-bo imediatamente se sentiu satisfeito. Ele riu suavemente: isso mesmo, é porque vocês são fracos demais. Daigan, ouvindo essas palavras, virou-se curiosamente para olhar os outros. De fato, como ele havia antecipado, fossem amigos ou amigos de amigos, todos eram tratados como sacos de pancada. Daigan compreendia a sensação de impotência quando não se pode fazer nada. De repente, ele ficou em silêncio. Ele conseguia se identificar com aquele sentimento de desamparo. Os socos no estômago e as vezes em que levou socos no rosto até os ossos doerem o grupo e continuava a intimidar todos implacavelmente. Naquela época, os estudantes não podiam contar com os adultos, que fingiam não saber como resolver a situação, ou às vezes apenas lidavam com ela de forma superficial. Surpreendentemente, quem resolveu esse problema foi outro valentão, mais forte do que o que havia intimidado Daigan. Era apenas um comentário casual dele, no calor da raiva, mas com certeza foi por causa das palavras dele naquele momento que Daigan foi salvo. Isso era algo que Daigan sempre guardaria no coração, uma lembrança que jamais esqueceria. Resolver Eugenem com outro Eugene. Não sei se isso é algo bom, mas talvez seja a melhor solução. E agora, Daigan seria o responsável por realizar isso. O garoto com o rosto inchado olhava fixamente para Daigan. Todos na sala o observavam sem tirar os olhos dele. Daigan ficou sozinho em frente à sala 3. Ele disse a Shin Sang-bo: não finja ser durão enquanto bate em sacos de pancada fracos. Em vez disso, vá atrás dos verdadeiros fortes. Shin Sang-bo ficou um pouco desconfortável ao ouvir essas palavras, franziu a testa e disse: você está falando de si mesmo? Daigan imediatamente apontou para seu amigo e provocou: se você está cansado de bater no saco de pancadas, por que não bate no seu amigo aqui? Posso usá-lo como saco de pancadas. Isso seria justo, certo? O companheiro de Shin Sang-bo ficou tão furioso que suas veias saltaram. Ele gritou: seu maluco, o que você está dizendo? Você está dizendo que sou seu saco de pancadas? Daigan respondeu calmamente: sim, você é grande, então merece ser batido. Assim que terminou de falar, o grandalhão correu em sua direção, com o punho levantado, xingando alto: porra, seu idiota. Daigan imediatamente agarrou seu punho com uma mão e sua gola com a outra, usando toda a sua força. Daigan o empurrou para trás. Um momento depois, ele rapidamente avançou e atacou o grandalhão com um soco poderoso. O grandalhão recebeu o soco de Daigan diretamente no queixo, fazendo com que ele caísse no chão, com sangue saindo de sua boca. Todos viram isso e ficaram surpresos. Uma pessoa exclamou em voz alta: ei, acho que acabei de ouvir esse estalo. Os rostos de todos estavam completamente confusos. Daigan ficou calmamente de pé, com as mãos nos bolsos, elogiando: ele até bate bem. Eu achei que ele estivesse apenas batendo em uma máquina. E agora, o que eu devo fazer a seguir? Em qual saco de pancadas eu bato agora?
Shin Sang-bo testemunhou a cena há pouco, as veias do seu rosto saltando, e seu corpo todo de repente entrou em um estado rígido. Ele estava observando enquanto pensava, ele acabou de usar a força do soco do oponente para jogá-lo contra aqueles armários. Nada comum, ele até sabe como levar em conta a diferença de peso. Pensando isso, Sang-bo levantou a mão para esfregar a cabeça, depois sorriu com prazer. Dessa vez, encontrei um verdadeiro oponente. Esse garoto é interessante, quem diria que você me provocaria assim? Ha. Depois de dizer isso, ele ordenou ao subordinado restante, empurre a mesa para a frente. O subordinado imediatamente obedeceu, virou-se e ordenou aos outros estudantes, empurrem as mesas para a frente, empurrem com toda a força. Daigan olhou para Sang-bo, pensando, será que ele acha que é um lutador extraordinário? Parece que ele quer liberar o máximo de espaço possível. Ao mesmo tempo, lá fora, o garoto de camisa branca, que estava apoiado na parede, caminhava gemendo, dói. Ele chamou aleatoriamente outro estudante, ei, espera, me ajuda. O outro estudante imediatamente ajudou o garoto de branco. O garoto de branco falou enquanto caminhava, vá para a turma 3, acho que o novo aluno e o Sang-bo vão ter uma luta individual. Vários chefes da turma 7 também ouviram isso. Um deles disse, ouviram isso? Vamos ver. A outra pessoa ainda estava sentada na cantina, comendo sorvete e bebendo refrigerante. Ele reclamou, por que o sorvete está tão pequeno agora? John me zombou, honestamente, não sei o motivo, porque você é grande e tudo mais. Porco gordo. De repente, em frente à cantina, algumas pessoas gritaram, ei, o Shin Sang-bo e o aluno novo estão brigando ali. Vai lá ver. É na sala 3. Os três não conseguiram esconder a surpresa ao ouvir isso. John Min exclamou, sério? Ele acrescentou, vamos rápido e ver. Na entrada da sala de aula da sala 3, de repente ficou agitado, enquanto todos corriam para dar uma olhada. Min-ho abriu a porta da sala, se perguntando, que diabos está acontecendo? Ele disse que ia brigar depois da escola, certo? Ele estreitou os olhos e perguntou, ei, já começou? John me respondeu, vendo Daigan parado firme assim e o Shin Sang-bo se posicionando, deve ter começado agora. Devíamos ter trazido pipoca. Shin Sang-bo estava observando Daigan enquanto pensava, eu sei que ele derrotou No Men-ho, mas no vídeo ele não parecia muito habilidoso. Não sei qual é o estilo de luta dele, mas por enquanto, vou medir a distância. Pensando nisso, Shin Sang-bo de repente avançou em direção a Daigan, surpreendendo-o um pouco. Imediatamente, o primeiro soco foi lançado, e Daigan rapidamente conseguiu desviar. Ele teve que mover os pés para se manter em pé. De fato, o ataque anterior de Shin Sang-bo foi tão rápido que impressionou. No entanto, Shin Sang-bo continuou a lançar outro golpe difícil de evitar, seu punho passou pelo rosto de Daigan. Conseguindo desviar deste golpe, a mente de Daigan imediatamente seguiu o pensamento, droga, esse cara é ainda mais rápido do que um guerreiro de primeira classe. As pernas de Daigan se moviam constantemente, sempre que ele se aproximava, Shin Sang-bo rapidamente se afastava. Shin Sang-bo não parava de lançar ataques, mirando nos pontos fracos de Daigan para acertá-lo. Daigan se agachou para desviar. O soco de Sang-bo passou por cima de sua cabeça, e Daigan rapidamente se abaixou para evitar. Cada soco de Shin Sang-bo carregava uma força tremenda, um único golpe certeiro poderia rapidamente inclinar a vitória para um dos lados. Nesse momento, Daigan levantou o punho. Ele pensou consigo mesmo, esse cara pode se aproximar e ficar colado em mim, então eu posso aproveitar as brechas em seus ataques. Vendo que Daigan estava se preparando para contra-atacar, Shin Sang-bo ficou um pouco surpreso. Ele imediatamente se pôs nas pontas dos pés e recuou para trás. A distância entre as duas pessoas agora estava perfeita. Shin Sang-bo olhou para Daigan e sorriu, um sorriso confiante, você percebeu a lacuna entre os ataques precisos, mas desculpe, não vou deixar que me acertem. Daigan franziu a testa, refletindo sobre os movimentos de seu oponente.
Percebeu, a maneira de mover e aumentar a distância de Shin Sang-bo é muito parecida com o que Men-ho disse, ele não é uma pessoa comum. Daigan pensou, ele tem um senso aguçado e treinamento sistemático. É muito habilidoso em se mover para desviar dos ataques. Além disso, seus golpes são extremamente rápidos. Reconhecendo suas próprias fraquezas, Daigan se preparou para o próximo passo. Imediatamente, Shin Sang-bo avançou, lançando ataques contínuos em direção a Daigan. Seus socos caíam implacavelmente sobre o rosto de Daigan. No entanto, Daigan conseguiu desviar de cada soco com sucesso, mas sentia simultaneamente a pressão aumentando. Men-ho estava observando de fora, com os olhos focados intensamente. Ele suspirou e murmurou, com ataques assim, não há brechas, ele está se colocando em uma esquina. Não consigo ver nenhuma oportunidade de contra-atacar. Mas, quando Men-ho pensou isso, Daigan inesperadamente levantou o punho, seu olhar incrivelmente determinado. O soco se moveu rapidamente, indo em direção a Shin Sang-bo, pegando um pouco de surpresa. Maldição, a essa distância, não consigo desviar, pensou Shin Sang-bo. Um segundo depois, o soco de Daigan jogou Shin Sang-bo para trás violentamente. Shin Sang-bo rapidamente levantou a mão, tentando bloquear o soco bem na sua frente. Shin Sang-bo freou bruscamente e colidiu violentamente com o chão. Não podia acreditar nos próprios olhos, suas mãos ainda bloqueando instintivamente a sua frente, mas a sensação do soco de Daigan o deixou tão surpreso que não conseguia falar, o que diabos é isso? Ele pensou, este soco veio de um humano? Levantei as mãos para bloquear, mas como o dano ainda pode ser tão forte? Jong-min, que estava de longe, arregalou os olhos e exclamou, o que é isso? Achei que ele fosse muito ágil, mas quem diria que ele seria atingido antes mesmo de reagir? Após desferir o soco, Daigan sacudiu suas roupas, parecendo indiferente. Pensou silenciosamente, os reflexos desse cara não são exatamente comuns, hein? A observação dele também é bem rápida. Mas, mesmo assim, meu soco ainda foi forte o suficiente para fazer Shin Sang-bo recuar. Shin Sang-bo abaixou as mãos, olhando para Daigan com um olhar frio, como uma bala disparada diretamente contra o oponente. Pensou em sua mente, minha mão está ligeiramente machucada agora, mas tudo bem. Só naquele momento, eu entendi o alcance do soco. O ponto final é, o soco dele requer um passo. Esperarei ele lançar o soco, então contra-atacarei. Assim que terminou de pensar, Shin Sang-bo moveu rapidamente os pés, com a intenção de diminuir a distância. Daigan percebeu imediatamente essa mudança. Ele se preparou, esperando que o oponente se aproximasse. Shin Sang-bo avançou com toda a sua força, determinado a lutar, como se não tivesse mais nada a perder. Ele percebeu os movimentos de Daigan e pensou confiantemente, como eu previ, ele está prestes a lançar um soco. No momento em que Daigan deu um soco reto no rosto de Shin Sang-bo, ele imediatamente deu um passo para trás para evitar o golpe. Mas o olhar de Shin Sang-bo nunca se desviou do punho de Daigan, e o canto de sua boca se curvou sutilmente para cima, satisfeito com sua previsão precisa, ótimo, exatamente como eu esperava. No entanto, uma coisa que ele não previu foi que, imediatamente após o soco de Daigan falhar, sua perna dispararia instantaneamente para cima. Com tanta proximidade, tornou-se incrivelmente fácil para Daigan desferir um chute na perna de Shin Sang-bo. O poderoso chute de Daigan causou grande dor a Shin Sang-bo, que cerrou os dentes, perguntando-se, ele acabou de usar um chute baixo? Furioso e com dor, ele quase perdeu o controle. Porra! Esse desgraçado! Ele praguejou, mas continuou a lançar socos furiosos. Daigan rapidamente esquivou-se dos socos seguintes de Shin Sang-bo. Observando atentamente, ele percebeu que seu oponente estava perdendo o controle e imediatamente aproveitou a oportunidade. Ele não errou, desferindo outro chute forte diretamente no joelho de Shin Sang-bo. Esse chute foi tão preciso que fez Shin Sang-bo parecer desestabilizado e em dor. Alguns alunos da 7ª série, que estavam observando o chute recente, não puderam deixar de exclamar, isso deve doer pra caramba.
Vendo a instabilidade nos movimentos de Shin Sang-bo, outros próximos disseram, esse cara Shin Sang-bo entende muito de socos, mas não sabe nada sobre chutes. Uma deficiência dessas com certeza vai afetar seus movimentos. Shin Sang-bo foi chutado com força, fazendo suas pernas tremerem, mas ele ainda tentou se levantar, ajoelhando-se com as mãos no chão. Seus olhos nunca saíram de Daigan, cheios de raiva. Levante-se, lembrou Daigan, sua voz calma. Shin Sang-bo ficou surpreso, incapaz de acreditar no que ouvia. O quê? Você está me dizendo para levantar? Ele sussurrou, sua voz cheia de fúria. Mas, recusando-se a aceitar a derrota, Shin Sang-bo se levantou lentamente, cerrando os dentes, mordendo os lábios, e então gritou, droga, você acha que pode continuar agindo assim? Eu te desprezo. Daigan não disse nada, apenas chutou rapidamente a perna de Shin Sang-bo novamente, no mesmo local onde ele tinha sido atingido. Não se esqueceu de provocar ainda mais. O que é isso? Quer levantar mais uma vez? Romain ficou ali, incapaz de evitar olhar boquiaberto para a atitude de Daigan. John me exclamou, olha a atitude dele, ele está chutando no mesmo lugar onde ele foi atingido. Mei-ho estalou a língua, ele está sendo muito suave, deveria ter chutado a cabeça dele. Beng-ho John aproveitou a oportunidade para adicionar, isso é de impressionar, ele nem deixa o oponente se levantar. Daigan manteve sua expressão fria, seu olhar determinado fixo em Shin Sang-bo. Suas pernas estão tremendo demais, se você não consegue mais lutar, apenas deite-se, disse ele friamente. Shin Sang-bo, apesar das pernas trêmulas, se recusou a recuar. Ele assumiu uma posição de ataque, ainda falando com confiança, seu bastardo, não haja como se já tivesse vencido, seus socos são fracos. Daigan não respondeu muito, apenas levantou a perna novamente, acompanhado de uma resposta sarcástica, obrigado pelo elogio. Shin Sang-bo, após o chute de Daigan, sentiu-se mais uma vez enganado. Inclinou-se para um lado, pensando consigo mesmo, droga, o mesmo ponto novamente. No entanto, ao contrário do que pensava Shin Sang-bo, a perna de Daigan parou de repente. No momento seguinte, sem dar-lhe tempo para reagir, Daigan lançou uma série de ataques ao rosto de Shin Sang-bo. Shin Sang-bo rapidamente levantou as mãos para bloquear os golpes, amaldiçoando silenciosamente, droga, aquele último movimento foi uma finta. Mas, assim que pensou ter conseguido bloquear o ataque, Daigan parou abruptamente, deixando Shin Sang-bo atônito com a boca aberta. Ele estava se preparando para contra-atacar quando Daigan desferiu um golpe ardente em seu rosto. Shin Sang-bo ficou tão surpreso que não conseguiu nem mesmo se defender. Imediatamente após isso, Daigan lhe negou qualquer chance, chutando rapidamente o velho ferimento de Shin Sang-bo, fazendo-o cair para trás, com dor estampada no rosto. A cena deixou todos da classe 7 estupefatos, com as bocas abertas, em descrença. Mei-ho, incapaz de acreditar nos próprios olhos, exclamou, esse ataque foi feroz. Jong-min colocou o braço em torno de Mei-ho, concordando, essas são as habilidades de Mei-ho. O método de engano, exatamente. Mei-ho acenou com a cabeça, admirado, viu? Eu te disse. Ele não é alguém com um estilo fixo de luta. Impressionante. O grupo de valentões da classe 7 observava os acontecimentos recentes e começou a se questionar, quantas vezes ele foi atingido no mesmo lugar. Uma pessoa do grupo respondeu, provavelmente 4 vezes no mesmo lugar. Um homem disse em seguida, espera, então ele não pode realmente continuar mais. Neste momento, Shin Sang-bo estava completamente agachado de um lado, olhando para Daigan com um rosto cheio de raiva. Ao mesmo tempo, havia uma câmera escondida no teto, exibindo uma transmissão ao vivo da luta entre Daigan e Shin Sang-bo. Um homem de meia idade estava monitorando a batalha, fumando um cigarro enquanto murmurava, como previsto, a segunda coisa mais divertida de assistir é uma luta. Daigan, com emoções inalteradas, lembrou, o que você está fazendo? Levante-se e lute comigo, rápido. Shin Sang-bo estava sentindo dor, olhando para cima.
A raiva era claramente visível em seu rosto, mas infelizmente, naquele momento, suas pernas estavam dormentes. Mordendo os dentes contra a dor, especialmente na frente de todos os estudantes na sala de aula, Shin Sang-bo pensou consigo mesmo: droga, que situação humilhante. Alguns delinquentes da 7ª série começaram a comentar. Um deles disse: se ele é um lutador, deveria se levantar para lutar. Seung-va respondeu: mesmo que ele se levante, será que ele pode continuar lutando? Pelo tipo de calças que ele está usando, não podemos ver. Mas as pernas dele com certeza estão gravemente machucadas. Quando se fala em boxe, as pessoas costumam pensar em socos, mas o verdadeiro temor deveria ser o jogo de pernas. Primeiro é evitar ataques medindo a distância, depois é sobre lançar o maior número possível de socos, o que é exatamente o que as pernas precisam sustentar. Se os socos são como balas, então as pernas são a arma que dispara essas balas. Shin Sang-bo é exatamente assim. E ele tem uma arma melhor do que qualquer outra pessoa. No entanto, para as suas pernas atuais, ele definitivamente não pode mais usá-las para caminhar. Neste ponto, Shin Sang-bo conseguiu se levantar. No entanto, uma de suas pernas está ligeiramente tremendo, pois não foi uma lesão comum. Shin Sang-bo se posiciona, pronto para atacar com uma expressão preocupada no rosto, mas sua boca ainda tenta dizer: Daigan, ainda não acabou. Daigan olha para Shin Sang-bo com um olhar afiado como uma bala, querendo terminar a luta rapidamente. No entanto, como Shin Sang-bo se recusa a recuar, tem que ser assim. Daigan estala os dedos e pergunta pela última vez: você realmente quer continuar? Assim que termina de falar, Daigan avança rapidamente, chutando diretamente o rosto de Sang-bo. Ele levanta rapidamente a mão para bloquear o golpe, mas a força de Daigan é muito forte, fazendo com que Sang-bo dê vários passos para trás. Shin Sang-bo mantém sua posição defensiva, pensando consigo mesmo que eu consiga bloquear, o dano ainda é incrivelmente forte, mas eu não posso usar minhas pernas para evadir. Eu tenho que contra-atacar e criar um equilíbrio. Pensando nisso, Daigan imediatamente atacou Sang-bo com um chute esquerdo. Mais uma vez, Sang-bo conseguiu bloquear com as mãos. O chute foi tão poderoso que desestabilizou a mente de Sang-bo. Os valentões da 7ª série começaram a comentar. O de cabelo preto disse: veja, ele está prestes a romper a defesa. Ele está planejando atacar depois de manter essa distância? Ele observou enquanto acenava com a cabeça: isso é bom, porque assim ele não precisará se aproximar do alcance de Shin Sang-bo. Shin Sang-bo começou a se sentir um pouco instável. Ele se virou e percebeu que estava se aproximando do avanço de Daigan. Disse a si mesmo: não posso fazer isso, preciso evitar. Pensando nisso, Daigan também avançou. Shin Sang-bo pensou que fosse outro chute e levantou as mãos para bloquear a frente. Daigan avançou com toda a sua força. Contrariamente às expectativas de Shin Sang-bo, Daigan lhe deu um soco bem embaixo da axila, causando-lhe uma dor lancinante. Sang-bo foi gradualmente perdendo força, sua respiração ficando descompassada. Daigan continuou atacando o rosto de Sang-bo, primeiro pela esquerda, depois pela direita. Sang-bo lutava para bloquear os golpes. Até que teve que aceitar que precisava cobrir ambos os lados do rosto com as mãos, cerrando os dentes e suportando. Menho estava do lado de fora, ansioso e murmurando: acabou, ele está encurralado na parede e não consegue sair disso. Aquela pancada no corpo mais cedo foi um golpe fatal, ele não tem mais forças para reagir. Jong-min virou-se e perguntou: então, o que ele deve fazer agora? Menho respondeu, levantando a guarda e se encolhendo: ele não tem outra escolha a não ser continuar bloqueando os ataques que vêm em sua direção, caso contrário, será derrotado. Jong-min parecia confuso. Ficar apanhando assim? Alguém deste lado comentou: ele não é apenas um saco de pancadas, então? Menho respondeu, com paciência: exatamente, Shin Sang-bo está gradualmente se tornando um saco de pancadas. Nada mais que um saco de pancadas que não pode reagir, apenas esperando ser atingido pelos outros.
Shin Sang-bo costumava usar um par de tênis vermelhos quando treinava boxe. Na academia, ele treinava muito sério. Os outros olhavam para ele e diziam uns para os outros: ele realmente bate forte no saco. Alguns até diziam: será que ele é realmente um estudante do ensino médio? Outros diziam: eu acho que, quando chegar na luta, ele vai arrebentar os outros. Nesse momento, o professor interveio. Ele diz que não está interessado em lutar. O convidado masculino se surpreendeu: sério? Ser tão habilidoso e não competir seria um grande desperdício. Nesse momento, um estudante masculino entrou e se curvou educadamente, dizendo: olá, sou amigo do Sang-bo. O estudante chamou em voz alta: Sang-bo? Vamos lá. Ouvindo isso, Sang-bo parou e respondeu: ah, você chegou? Venha para o armário ali. Sang-bo se orgulhou e exibiu: ei, o que você acha dessa tatuagem? Eu vou escolher ela. O estudante exclamou: ah, parece forte. Os dois se cumprimentaram educadamente na frente do professor antes de saírem. Sang-bo disse: senhor, estou indo para casa agora. O professor chamou de volta: Sang-bo, você não está intimidando os mais novos na escola, está? Lembre-se de usar seus punhos apenas no ringue. Você sabe o que é importante para um lutador, não é? Ouvindo o lembrete do professor, Sang-bo hesitou um pouco antes de responder: claro que lembro. Na sala de aula, Sang-bo deu socos em um colega repetidamente, acertando seu estômago e depois dando uma cotovelada diretamente em seu rosto. Só de assistir doía. Enquanto o colega estava em imensa dor, Shin Sang-bo exibia um sorriso cruel. Nesse momento, ele pensou: isso mesmo, essa sensação é muito melhor do que bater no saco de treino na academia. Um por um, cada aluno foi chamado. Shin Sang-bo sempre pensou que não precisava entrar no ringue, porque havia muitos sacos de pancada ao seu redor nos quais ele podia bater livremente. Além disso, ele sempre sentia uma sensação de vitória, então quem poderia reclamar? O nome de seu melhor amigo riu e o lembrou. Sang-bo, a resistência dele é forte, então você pode bater com força. Sang-bo olhou e riu alegremente. É mesmo? Incrível! Depois disso, os sons de batidas e estalos ecoaram novamente. O cara que estava ao seu lado sorriu satisfeito, murmurando para si mesmo: pobre saco de pancada. Esse cara não era ninguém menos que o estudante de camisa branca que acabará de ser espancado por Daigan. E agora, ele estava testemunhando Shin Sang-bo se tornar o saco de pancada de Daigan. Assistindo Daigan desferir golpes em Shin Sang-bo de direita para esquerda, realmente não parecia nada diferente de um saco de pancada. Daigan não mostrou misericórdia, mesmo quando Sang-bo estava em tanta dor que até respirar parecia um esforço. Testemunhando essa cena, ele não pôde deixar de se surpreender, murmurando: Sang-bo, por que você virou um saco de pancada? Ele continuou observando Daigan bater, mas dessa vez não em Shin Sang-bo, e sim no familiar saco de pancada. Daigan continuou a golpear os pontos vulneráveis antes de usar o pé para chutar o saco de pancadas com grande força. O saco de pancadas foi atingido repetidamente de um lado para o outro. Shin Sang-bo começou a sentir cada vez mais tontura e desorientação. Daigan não parou de bater, quanto mais ele golpeava, mais fervoroso ele se tornava. Daigan golpeou até o ponto em que a corrente que sustentava o saco de pancadas quebrou. Isso simbolizava Sang-bo. Sang-bo sentiu toda a sua força sendo drenada. Ele lentamente se inclinou para um lado, seu olhar vazio, sem perceber mais o mundo ao seu redor. Como resultado, o saco de pancadas caiu dolorosamente. Shin Sang-bo desabou no chão, ofegante como um cachorro. Nesse momento, ele pensou: não posso mais vencer, não há jeito de derrotá-lo, com certeza não. Eu tenho que parar. Shin Sang-bo olhou para cima, vendo Daigan se aproximar, e se perguntou: ele vai continuar batendo? Não, eu não aguento mais. Daigan olhou com raiva e disse a Sang-bo: eu vou te dar 10 segundos para voltar à sua posição original como o saco de pancadas.
Shin Sang-bo se tendeu ao ouvir essas palavras, realmente não esperando ouvir alguém dizer isso para ele algum dia. Esses garotos dessa idade conseguem lutar bem, ele pensou consigo mesmo. A atmosfera dentro e fora da turma 3 se tornava cada vez mais tensa. Os hematomas no rosto de Sang-bo estavam ficando cada vez mais visíveis. Daigan o encarava intensamente, seu olhar incrivelmente assustador. Shin Sang-bo sentia tanta dor que não conseguia se levantar e apenas ficou ali, atordoado, com os olhos cheios de medo. Todos na turma então exclamaram: o que está acontecendo? Ele não consegue mais se levantar? Está com medo? Os alunos que foram espancados mais cedo não conseguiam esconder a surpresa em seus rostos. Os três estavam totalmente atônitos, olhando para Shin Sang-bo agora e alguns minutos atrás, como duas pessoas completamente diferentes. O garoto de camisa branca, ao ver essa cena, sentiu uma preocupação. Ele estava pensando, na verdade, eu já sei por que ele não foi para a competição. Mesmo que tenha se esforçado tanto no boxe e usado vários golpes diferentes para correr o mais rápido que conseguia. Ele pensou, e por que ele não desafiou o Menho mais uma vez quando disse que poderia ganhar? Eu também sei por que ele gosta tanto da bolsa de pancadas que não resiste. É porque ele está tentando parecer mais forte do que qualquer outra pessoa por fora. Olhando para ele, ele parece ser assim, mas ele também tem muito medo de ser atingido em uma luta onde o resultado já é conhecido. Pensando nisso, o garoto de camisa branca correu até Daigan para impedi-lo. Ei, pare, já perdemos. Daigan disparou um olhar fulminante, como uma bala, para o garoto de camisa branca e, um momento depois, voltou a olhar para Shin Sang-bo, que estava ali sentado em um estado de atordoamento, parecendo extremamente patético, e então ordenou: ei, fala você mesmo. Shin Sang-bo apertou os lábios com força, seu rosto claramente demonstrando relutância. No entanto, momentos depois, falou hesitante uma frase: nós perdemos, pare com isso. Assim que ele terminou de falar, todos na sala de aula ficaram boquiabertos, com os olhos arregalados de surpresa, mostrando claramente astonishment em seus rostos. Assim que Shin Sang-bo terminou suas palavras, Daigan se virou e saiu, dizendo: você é boxeador? Não me faça rir, nem posso mais te usar como substituto de uma bolsa de pancadas. Ouvindo as palavras de Daigan, Shin Sang-bo abaixou a cabeça, ainda mantendo a posição de joelhos no chão, indiferente aos outros estudantes que cochichavam ao seu redor. Alguns disseram: Shin Sang-bo perdeu a luta. Outros comentaram: o novo aluno é muito forte, Shin Sang-bo desistiu depois de ser espancado. Alguns estudantes que haviam acabado de apanhar olharam para a figura de Daigan se afastando, perguntando-se uns aos outros: será que somos apenas sacos de pancada para ser poupados? Outro respondeu: não sabemos, mas esse novo aluno é definitivamente o valentão. Daigan saiu da sala de aula, passando por Menho. Menho observou e pensou: quão forte esse Daigan pode ser, realmente? O aluno de cabelo prateado, da 7ª série, perguntou a S.C. Ungva: ei, o que você acha desse novo aluno? S.C. Ungva respondeu: ele deve ser alguém muito forte. Mas não sei qual é a principal habilidade dele, talvez ele esteja escondendo isso porque sabe que as pessoas estão começando a prestar atenção nele. Acho que precisamos investigar mais. Enquanto Daigan caminhava pelo corredor, encontrou outra pessoa. Essa pessoa viu Daigan e provocou: oh, por que está dando voltas em frente à sala da 3ª série? Está se escondendo porque tem medo do Sang-bo depois de vê-lo bater no saco de pancada? Ao ouvir isso, um grito agudo ecoou da sala de aula da 3ª série, fazendo-o pular de surpresa. Ele arregalou os olhos, percebendo que era a voz de Shin Sang-bo. Um momento depois, ele correu rapidamente até a porta da sala de aula, abriu-a e exclamou surpreso: hã? O que é isso? Daigan observava em silêncio. O estudante assustado virou-se para Daigan com uma expressão atônita, gaguejando: o que está acontecendo? O Shin Sang-bo perdeu para esse novo aluno? Daigan apertou os olhos e perguntou: você tem mais alguma coisa a dizer para mim?
O estudante, claramente tremendo de medo, imediatamente mudou de comportamento, levantou a mão e respondeu: "Ah, não. Está tudo bem. Dizer isso não é certo. Esqueça, esqueça, eu vou embora agora mesmo." Enquanto o estudante masculino se preparava para virar e fugir, ele colidiu com outra pessoa. O grupo de Menho também estava saindo e esbarrou nesse estudante. Os três falaram em uníssono: "Sai da frente, não bloqueie a porta assim." O estudante anteriormente arrogante falou educadamente: "Ah, tudo bem, tudo bem." Mas em sua mente, ele estava xingando: "Esse maldito Menho. Ele só quer se aproveitar do novo aluno e, gradualmente, vai se tornar descontrolado." Pensando nisso, ele correu para Val LPHC vai além, Sangue-Bo. Depois, ele rapidamente se aproximou e perguntou: "Sangue-Bo, você está bem? Você se machucou em algum lugar? Devemos ir ao hospital juntos?" Sangue-Bo, ao ouvir essas palavras, lançou um olhar fulminante como uma bala para esse cara tagarela. O olhar de Sangue-Bo deixou o aluno do sexo masculino extremamente assustado. Ele rapidamente se virou e gritou para os colegas de classe: "Ei, seus canalhas, o que vocês estão olhando? Por que não saem logo daqui?" Ao mesmo tempo, Shin Sang-Bo estava rangendo os dentes, sua boca murmurando constantemente: "Droga, eu nunca vou deixar isso acabar assim." Na sala de reuniões, a tela do projetor ainda estava ligada, com o gerente e o presidente participando de uma reunião. O presidente acariciou sua barba espessa e disse: "O nome dele é Daigan, a mente dele é bastante boa e impressionante." "Diretor, não, gerente Lee." O gerente Lee disse seriamente: "Estou ouvindo." O presidente continuou: "Quanto a este projeto, sua ideia ousada realmente tocou meu coração, e agradeço por você estar trabalhando neste projeto. As regras estão muito desatualizadas, vamos jogá-las todas fora." A gerente Lee ficou momentaneamente atonita ao ouvir isso, mas, apenas um segundo depois, levantou-se e se opôs: "Não, senhor, o senhor não conhece o passado dessa pessoa. Sem regras, isso certamente ficará fora do nosso controle, com uma chance extremamente baixa de sucesso." O presidente, percebendo a sensibilidade da gerente Lee, a lembrou: "Ei, pare, por que você tem gritado tanto ultimamente?" Nesse momento, a gerente Lee se deu conta de si mesma e parou. Ela não entendia por que estava tão agitada. O presidente continuou: "Não se preocupe tanto, podemos organizar isso na escola." Na verdade, o poder de uma pessoa sem nada nas mãos não significa nada. Ele é apenas um gato caçando ratos sujos. Além disso, esse gato também está sob nosso controle. Então, deixe-os correrem à vontade e irem para onde quiserem." A gerente Lee apenas ouviu sem responder. Do lado de fora, a escola parecia incrivelmente calma. De repente, na sala de aula do quarto ano, um som de batidas na mesa ecoou. O líder de classe, Park Do-jin, levantou-se animado e disse: "Ah, agora entendi. Kiki, vamos lá. Me dê 40.000 won." Um amigo perguntou: "Do-jin, o que você está planejando fazer?" Park Do-jin, contando o dinheiro enquanto sorria, respondeu: "Não sei, quem se importa? Eu te devolvo 100.000 won, tá bom?" Ao mesmo tempo, no nono ano, um garoto de óculos perguntou: "O ranking da turma vai começar oficialmente, certo? Então eu posso participar?" Esse era Lee Seung-yeon, o líder do nono ano, também a turma que estava se preparando para os exames de entrada para a universidade. Ele usava óculos que pareciam bastante impressionantes. Em seguida, foi o sexto ano. O líder Yo, com as mãos nos bolsos, chamou: "Ei, Kim Won-won, pare de jogar e me escute. Eu nem percebi que o Menho derrotou o líder do terceiro ano. Tenho a sensação de que eu também conseguiria derrotá-lo, se quisesse. Ei, estou me preparando para derrubar os 6 anos, está me ouvindo?" Quem não se importou, continuou jogando e respondeu: "Se você fizer ou não, não me importa muito." Yo Gisel mexeu em alguns fios de cabelo e continuou: "Aquele novo aluno transferido é meio estranho.
Eu sinto que deveríamos bolar um plano, se não levarmos isso a sério, ele pode nos derrubar. Nesse momento, a garota de seios grandes que estava ao lado de You Giselle, chamada Big Suzy, finalmente falou: Ei, estou realmente cansada e entediada com os caras tentando ser os chefes. Vou avisar se você e os outros se meterem em confusão. You Giselle coçou a cabeça e respondeu: Você não vai fazer isso. Não é como se você não pudesse trazer um aluno do terceiro ano para derrubar um do primeiro. Terminando suas palavras, You Giselle saiu, mas ainda deu um tapinha no ombro de Kim Won-Won, lembrando-o: Ei, Won, pense bem na minha oferta. Quando a escola acabou, as discussões começaram. Alguém disse: Eu aposto que os membros das outras turmas estão realmente nervosos agora. Não consigo acreditar que Daigan conseguiu assumir 3 turmas tão rapidamente depois de apenas se transferir. Daigan também estava indo para casa. Ele se virou e perguntou para quem estava atrás dele: Por que vocês continuam me seguindo? John me respondeu rapidamente: Claro, agora temos que ir juntos. Ri, agora somos uma família. Mei-ho, que caminhava à frente, se virou sério e avisou: Até agora, eles estão sendo muito cautelosos, mas como você se ofereceu para acender o fogo, aposto que já estão começando a agir. Querendo ou não, você vai se envolver em uma briga. Então é melhor se preparar mentalmente. Não sei como as coisas estão em outros lugares, mas aqui está muito complicado. O rosto de Daigan estava impassível, ele parecia não se importar muito com isso. Ele sugeriu casualmente: Quando acontecer, é só pensar um pouco. Agora vamos para o Cybercafé, eu acabei de conseguir prata ontem. John me riu: Haha, isso é loucura. Você levou anos para conseguir prata. Mei-ho viu Daigan checando incessantemente o celular e perguntou: Ei, Daigan, você vai com a gente, né? Assim que Daigan saiu do portão, imediatamente avistou o carro familiar. Pensou consigo mesmo: o carro pertence ao diretor. Pensando assim, virou-se para recusar: Desculpe, mas tenho um compromisso, então preciso ir agora. E quanto à questão do jogo, vocês resolvem entre si. Fez uma pausa antes de acrescentar: mesmo sem compromisso, eu não vou jogar. Afinal, quando sou convidado, digo não a jogar com ouro e prata. Assim que terminou de falar, os outros sentiram como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre eles. Logo após Daigan sair, um deles xingou: Como esperado, precisamos nos vingar daquele desgraçado. Jongmin concordou: Isso, Mei-ho, que tipo de tijolos você gosta? Quando Daigan entrou no carro, uma estudante chamada Jeina estava observando. Uma amiga, percebendo a expressão estranha de Jeina, perguntou: Jeina, você está bem? Jeina manteve os olhos no carro, pensando: Tenho certeza de que aquele carro pertence à gerente. Sim, com certeza é o carro dela. Mas por que ela está com um novo estudante? Jeina observou o carro branco se afastar, sua mente acelerada com pensamentos. Ela tinha uma forte intuição de que ela estava realmente planejando algo mais. Com base nos acontecimentos recentes, era definitivamente o caso. O carro da gerente Lee acelerou pela rua. A atmosfera dentro do veículo estava bastante tensa. Ela dirigia enquanto falava, sua voz fria, mas sem esconder um leve toque de zombaria: É só o primeiro dia e você já causou o suficiente, não é? Daigan se sentiu um pouco envergonhado ao ouvir isso. Queria encontrar uma desculpa razoável para se explicar, mas não conseguia pensar em nada. No final, suspirou, virou-se para ela e disse sinceramente: Eu só cumprimentei alguns alunos novos. Depois, não entendo por que todo mundo correu para brigar. Eu só queria me defender. Enquanto Daigan falava, observava a atitude da gerente Lee, mas o rosto dela permanecia gelado, sem demonstrar nenhuma emoção. Isso o deixou ainda mais ansioso. Incapaz de suportar mais, coçou a cabeça e as orelhas, parecendo arrependido: Certo, então, você está planejando me punir? Diga o que for, eu aceito. No entanto, ao contrário do que ele pensava, a gerente lhe levantou ligeiramente os lábios em um leve sorriso e respondeu:
Por que eu deveria te punir? Você se saiu muito bem hoje. Daigan ficou tão surpreso que ficou atônito. Olhou para ela, sem acreditar no que ouvia. A gerente Lee continuou falando, sua voz calma: nós registramos o que aconteceu hoje e decidimos alterar um pouco nossos planos. A partir de agora, vamos diminuir as regulamentações sobre sua dispensa. Ao ouvir isso, Daigan ficou ainda mais confuso. Perguntou novamente, com um tom cheio de suspeita: o que isso significa? A gerente Lee olhou para ele, seu olhar afiado, mas escondendo um toque de diversão: significa que, a partir de agora, as coisas serão como hoje. Sua resposta deixou Daigan atordoado, sua mente começando a girar. Ele refletiu sobre a frase como hoje: será que todo dia vai ter eu malhando meus músculos? Um cara, dois caras, depois três caras? Pensando nisso, o canto da boca de Daigan se curvou ligeiramente enquanto ele dizia: bom, isso significa que eu não vou precisar tentar ser paciente e me controlar de jeito nenhum. O gerente lhe olhou para ele e suspirou: você já foi paciente alguma vez? Daigan de repente se lembrou de algo e se virou para perguntar ao gerente: ei, como você soube o que aconteceu hoje? Vocês estão me observando? O gerente lhe parecia um pouco desconcertada, levantando levemente os óculos e desviando o olhar enquanto dizia: não posso te contar sobre isso. Uma imagem de seu colega Minsu apareceu repentinamente na mente de Daigan. Ele pensou: vigilância? Mas como a escola poderia fazer isso? A menos que o Minsu seja algum tipo de espião. Mas isso seria ridículo. Aquele idiota não poderia ser um espião, né? Se fosse, teria que estar rolando uns boatos na escola. O gerente lhe estacionou em frente a um prédio de apartamentos. Daigan observou abrir a porta e pensou consigo mesmo: isso é casa? Daigan abriu a porta e entrou. O quarto era extremamente espaçoso, arejado e limpo. O gerente lhe disse: a partir de agora, você vai ficar aqui? Daigan ficou muito surpreso e perguntou de volta: sério? Assim que disse isso, ele correu alegremente até o sofá confortável, olhando ao redor, o que o fez exclamar: não acredito, vou morar em um lugar com um sofá como esse, é incrível, estou sendo tratado como um agente secreto. Isso é demais. Daigan pensou consigo mesmo, mas quase algo estranho. Por que tenho a sensação de que alguém já morou aqui? A gerente lhe ajustou suavemente os óculos e respondeu: bem, este é o lugar onde eu costumava morar. Ao ouvir isso, o rosto de Daigan ficou vermelho, e ele exclamou: ei, o que você quer dizer com isso? Então, quer dizer que nós costumávamos morar juntos? Não acredito nisso. Como isso pode ser? Crianças com 7 anos já não têm que compartilhar a cama. A gerente Lee, ouvindo isso, lançou-lhe um olhar severo como um aviso: o que você está dizendo? O que quer dizer que morávamos juntos? Daigan ficou surpreso, xingando a si mesmo em sua cabeça: parece que eu ouvi errado. Pensando isso, ele gaguejou uma resposta: entendi. Tudo bem então. A gerente lhe abriu seus documentos e voltou ao assunto principal, dizendo: o centro está muito satisfeito com o seu desempenho. Por isso, decidimos reduzir algumas regulamentações e confiar completamente no seu julgamento, Daigan. Mas, claro, o uso de violência fora da escola é algo que a escola não pode controlar. Além disso, mesmo dentro da escola, os professores não terão conhecimento deste projeto. O centro vai te apoiar, mas você não deve exagerar. Enquanto a gerente lhe falava, Daigan pensou: resumindo, ela está pedindo para eu achar um equilíbrio, certo? A gerente lhe acabará de terminar de falar quando colocou um cartão preto sobre a mesa, sua voz suave: você poderá ficar sozinho nesta casa, e pode usar este cartão para cobrir suas despesas diárias. Depois de dizer isso, ela virou-se para sair, mas parou e acrescentou: afinal, você precisa se acostumar com o novo ambiente, deve estar se sentindo bastante ansioso. Tudo bem, descanse, boa sorte e lembre-se do que te falei. Daigan virou o rosto, respondendo de forma curta: tá bom, entendi. Após terminar,
pensou consigo mesmo, não vou lembrar de nada. Ela fala demais, isso está me dando dor de cabeça. Eu só sei seguir ordens. A gerente Lee saiu para o corredor. No entanto, em vez de pegar o elevador, ela desceu lentamente as escadas. Desceu casualmente até o andar inferior e abriu a porta de um quarto logo abaixo do de Daigan. Dentro do quarto, havia uma área espaçosa dividida em vários pequenos cômodos, cada um trancado com uma senha. A gerente lhe levantou o dedo para o teclado e digitou o código para destrancá-lo. A porta se abriu, revelando uma sala escura cheia de várias telas de computador brilhando intensamente. No andar de cima, Daigan estava confortavelmente deitado no sofá, descansando. Enquanto isso, a gerente lhe sentou-se à mesa do computador, seu olhar fixo na tela, observando cada detalhe. Parece que o quarto de Daigan de antes também estava sob o controle vigilante da gerente Lee. No dia seguinte, o céu estava limpo e o vento suave. Daigan foi para a escola, bocejando intermitentemente, parecendo incrivelmente sonolento. Porque antes, ele só tinha dormido no chão, agora deitado em uma cama, sentia-se dolorido por todo o corpo. De repente, uma voz chamou, assustando Daigan: "Ei, você aí!" Daigan pulou e respondeu: "Sim, sim, senhor." O professor olhou para Daigan com um tom de repreensão: "Garoto, eu estou falando e você ousa fechar os olhos assim? É só o primeiro dia e você já está se metendo em uma briga? Menino travesso, vou chamar seus pais." Então o professor parou de repente, com uma expressão zombeteira no rosto: "Ah, você disse que não tem família, não foi?" Daigan ficou em silêncio, seu olhar vagando para outro lugar. A pergunta o deixou um pouco hesitante: Sim, senhor." Mal tinha terminado de falar, o professor continuou friamente: "Está muito óbvio. Aliás, você acha que seus pais lá embaixo ficariam em paz vendo seu filho brigando assim?" Essas palavras do professor chocaram completamente Daigan. A raiva subiu dentro dele, mas ele tentou contê-la. O professor não demonstrou nenhuma preocupação com os sentimentos do aluno e continuou: "Meu professor antigamente me repreendia ainda mais do que isso, sabia? Com essa sua idade, você precisa pensar com mais razão." A cena, sem querer, chamou a atenção de Jeina. Ela estava segurando seu dever de casa, mas seu olhar continuava se desviando para Daigan sendo repreendido pelo professor. Até que o professor chamou Jeina, sua voz diminuiu, mas ainda assim era claramente audível: "Você é a melhor aluna da escola, a representante da turma, certo?" Jeina sorriu timidamente e respondeu: "Sim, senhor." O professor acenou com a cabeça, seu olhar sério cheio de encorajamento: "Lembre-se do que eu te avisei." Jeina sorriu brilhantemente e respondeu com confiança: "Sim, senhor." Enquanto ela se afastava, seus olhos permaneceram fixos em Daigan, que ainda estava sendo repreendido pelo professor. Enquanto caminhava, pensava consigo mesma: "Ouvi dizer que esse cara acabou de se transferir para cá e se envolveu em uma briga, ele realmente parece suspeito. Mas a questão é, ele realmente pretende ser um valentão?" Quando Jeina saiu da sala de aula, Ina estava encostada na porta, aparentemente observando a classe. Enquanto isso, em outro canto, Big Suzy pediu a Yoo Giselle para tirar uma foto dela. Ela ficou com os quadris para fora, cobrindo o rosto com a mão, e perguntou com confiança a Yoo Giselle: "Ei, eu estou bonita?" Yoo Giselle acenou com a cabeça, respondendo: "Bonita. Mas por que você está cobrindo o rosto com a mão?" De repente, um grito alto veio de trás: "Giselle!" Giselle virou-se, olhando para a pessoa que o chamou, e perguntou surpreso: "Hein? Vocês querem me ver?" Um garoto, amigo próximo de Sang-bo, deu um passo à frente com uma expressão furtiva. Ele olhou para Yoo Giselle, com a voz baixa: "Sobre isso. Você ouviu falar do Sang-bo?" Yoo Giselle respondeu sem expressar emoção, de maneira indiferente: "Sim, ouvi. Não consigo entrar em contato com ele de jeito nenhum. Deixe esse cara estúpido pra lá." O rapaz de camisa branca continuou a perguntar:
com um tom que parecia investigativo, a propósito, há um novo aluno que acabou de transferir. Você está planejando fazer algo? Yo Giselle respondeu indiferente, nem se dando ao trabalho de olhar para cima. O que? Sang-bo acabou assim, então todas as crianças no primeiro andar também acabarão assim. O amigo de Sang-bo, querendo acrescentar lenha à fogueira, insistiu em continuar, se simplesmente deixarmos, então no final. Antes que ele pudesse terminar sua frase, Kim Won-won se virou subitamente e perguntou com firmeza, no final o quê? O rapaz saltou, virando-se para olhar para Kim Won-won. Em um instante, reconheceu o rosto familiar à sua frente. Imediatamente, ficou assustado ao ponto de suar, levantando as mãos apressadamente para explicar, não, eu não quis dizer que você perderia, nem Giselle, nem Won-won. Kim Won-won ainda não tirou os olhos da tela do celular, apenas fez um gesto com a mão para que o rapaz se aproximasse. À medida que o rapaz se aproximava, ele suava muito, tentando explicar mais, eu não quis dizer que você perderia, é só que no final, talvez a gente precise brigar. Antes que pudesse terminar suas palavras, Kim Won-won inesperadamente balançou a mão e acertou o rapaz com força no rosto. O sangue imediatamente jorrou do nariz do rapaz. No entanto, Kim Won-won permaneceu impassível, balançando a mão mais uma vez, sinalizando para que o rapaz se aproximasse novamente. Embora o rapaz estivesse aterrorizado, ele obedeceu e se aproximou. E, como esperado, desta vez foi atingido novamente no rosto. Tanto o rapaz quanto seu amigo ficaram paralisados. As expressões em seus rostos mostravam claramente um medo absoluto. Kim Won-won apertou os olhos, advertindo o aluno masculino, cuidado com o que você diz. O aluno masculino imediatamente olhou para baixo, sua voz trêmula, Eu sinto muito. Kim Won-won continuou focado no celular, jogando um jogo enquanto suspirava, que idiotas. Deixa pra lá, eu resolvo isso depois. Saia. O aluno e o seu amigo saíram apressadamente da sala de aula. Mas antes de saírem completamente, não esqueceram de lançar um olhar para Kim Won-won, sentindo-se bastante desconfortáveis por dentro. Já do lado de fora da sala, os dois sussurraram um para o outro, talvez. Devemos transferir para outra escola. Dentro da sala, Yo Giselle enfiou as mãos nos bolsos, zombando, você está realmente muito legal agora. Além disso, está fazendo a coisa certa. Kim Won-won ainda mantinha os olhos fixos no celular, sem se impressionar, e respondeu de forma indiferente, honestamente, eu só quero zoar aqueles pobres coitados. Yo Giselle levantou uma sobrancelha, continuando, mas... Não podemos simplesmente ignorar o que eles dizem, certo? Talvez devêssemos ir com calma? Ao ouvir isso, Kim Won-won de repente lançou um olhar para Giselle, com uma expressão misteriosa, ei, você sabe que a batalha automática está em alta no mundo dos jogos agora? Giselle se encostou na moldura da janela e suspirou, sim, eu sei. Não consigo jogar jogos que não têm recurso de batalha automática. Kim Won-won deu um sorriso de lado, com a tela do celular mostrando o modo de batalha automática ativado, exatamente. Então, por que a batalha automática se tornou tão popular, hein? Kim Won-won, vendo que Yo Giselle não respondeu, virou-se para olhá-lo e respondeu à própria pergunta, porque talvez não precisemos usar as mãos. Lá fora, a escola estava incrivelmente tranquila. Daigan empurrou suavemente os óculos para cima, seus olhos se estreitando ligeiramente. Ele estava pensando, acabei de perceber. Por que o Minsu está usando óculos hoje? Após pensar, ele ousadamente perguntou, ei, Minsu, esses óculos seus são uma câmera? Minsu ficou muito surpreso, ele ficou parado em choque por um momento e então perguntou de volta, o que você quer dizer? O que é uma câmera? Por que você acha isso? Vendo a expressão confusa de Minsu, Daigan sentiu que havia exagerado nos pensamentos. Ele riu sem graça, Ha ha. Em filmes de espião, as pessoas costumam colocar câmeras nos óculos. Mas por que você está usando óculos hoje? Minsu respondeu sinceramente,
a verdade é que eu costumava usar óculos com frequência. Minsu se lembrou de uma história antiga, e compartilhou: naquela época, havia um amigo gordinho que era alvo de bullying. Alguém trancou um cadeado no meio dos óculos dele. O valentão não era outro senão Beng Hojong. Beng Hojong fez ele usar os óculos assim e depois mandou ele comprar pão para ele. Eu vi isso e fiquei com medo de ser o próximo a ser zoado, então passei a usar lentes de contato. Mas desde que ele se mudou para cá, não preciso mais ter medo. Daigan imediatamente se irritou ao ouvir isso, virando-se e suspirando: essa pessoa, sério. Beng Hojong, que estava comendo um sanduíche, sentiu um nó na garganta. Percebendo o olhar de Daigan, Beng Hojong se perguntou: ei, você está olhando para mim? É realmente comigo? Vendo isso, Beng Hojong rapidamente guardou o sanduíche e se virou para Jongmin, perguntando: ei, Jongmin, estou entediado, quer jogar alguma coisa? Jongmin respondeu friamente: sai fora. Daigan, vendo isso, se levantou e gritou: pessoal, usem o cérebro por um momento. Já falei, nada de mais sanduíches. Com isso, Beng Hojong de repente se deitou no chão em uma posição de submissão. No exército sul-coreano durante os anos 2000, Dong Bin ficou surpreso e gritou: o que você está fazendo? Minsu achou estranho e ajustou ligeiramente os óculos. Infelizmente, esse momento foi capturado pelo olhar de Daigan. Daigan olhou para Minsu e perguntou casualmente: Minsu, não é um pouco estranho você estar ajustando os óculos? Minsu olhou para Daigan e respondeu: o quê? Eu não usava há um tempo, só ajustei porque não estou acostumado. Daigan se sentiu desconfortável, coçando a cabeça e as orelhas, nervosamente dizendo: ah, é? Ultimamente, estou meio sensível, desculpa, desculpa. Enquanto falava, pensava consigo mesmo: mas por que sinto como se alguém estivesse me observando? Ao mesmo tempo, do lado de fora, havia um garoto com uma cicatriz na bochecha direita olhando para a sala de Daigan. Ele ficou encarando Daigan por um momento e pensou: será que essa pessoa é o Daigan? Ele parece ser bem estudioso. Nesse momento, alguém mais também pensava em Daigan: Jeina. Ela estava parada na janela, olhando para dentro. Ambos estavam observando Daigan e pensando: ele parece tão comum. Jeina deu um passo à frente enquanto o garoto de cicatriz enfiava as mãos nos bolsos, sem demonstrar intenção de se mover. Infelizmente, ocorreu um incidente. O braço de Jeina esbarrou no garoto de cicatriz. Ela rapidamente disse: desculpa, não foi por querer. O garoto de cicatriz encarou de forma ameaçadora: não se meta onde não pertence, vá embora. Jeina respondeu rapidamente: tá bom, eu vou já. Enquanto se afastava, olhou para o rosto dele e pensou: que idiota. Nesse momento, a desgraça também atingiu o garoto gordinho. Ouvindo uma movimentação do lado de fora, Daigan se virou e imediatamente viu o garoto gordinho, seus olhares se cruzaram. O garoto gordinho se assustou e rapidamente saiu, murmurando: que susto. Será que ele estava me observando o tempo todo? Na sala 9, a colega de Ina deu um tapinha em seu ombro e perguntou: ouvi dizer que você foi até a sala 1 mais cedo, certo? Ina gaguejou: hã? Sim, mas como você soube? Você está contando animadamente: não é só você, qualquer um iria lá para admirar o cara bonito que acabou de chegar. Você é igualzinho. Eu pensei que você só gostasse de estudar. Não é verdade que todos gostamos de pessoas bonitas? Jeina, surpresa com isso, quer explicar. Ela gagueja: o que você quer dizer? Antes que ela possa terminar a frase, sua colega interrompe: tudo bem, eu entendo. Ele realmente é bonito, até eu fiquei surpresa quando o vi. Jeina dá um sorriso forçado, sentindo-se constrangida, e responde: você tem razão. Depois de dizer isso, ela pensa silenciosamente: certo, aceitar isso significa que eu tenho uma razão para ficar de olho nele. O novo aluno já está lá fora, e já é fim de tarde. Jeina segue Daigan, observando sua figura alta, e se pergunta: qual é o nome dele?
Daigan transferiu-se de Incheon, a Ara disse isso. Pensando nisso, ela lembra do rosto da Ara de pouco antes. Ara sabia tudo sobre o endereço dele, em qual andar ele morava, em qual prédio, ela tinha tudo anotado. Todo dia, Daigan costumava passar por qual rua para ir para casa. Enquanto fala, ela exibe um sorriso estranho enquanto olha para Jae-in. Ao ver isso, Jae-in sente um leve medo em seu coração. Ela pensa, por que o sorriso da Ara parece um pouco estranho para mim? Jae-in usava um casaco cinza, se escondendo cuidadosamente atrás de uma coluna na rua. Ela pensou, que chato, neste momento eu não sou diferente de uma stalker. Enquanto pensava nisso, ela olhou com cuidado para Daigan, que estava se aproximando. Durante todo o trajeto, ela percebeu que Daigan estava andando sozinho. Ina ficou curiosa e pensou, por que ele não está com o gerente hoje? E qual é a relação dele com o gerente? Eu até quero saber o verdadeiro motivo pelo qual ele transferiu de escola. Ao mesmo tempo, um grupo de estudantes estava reunido, discutindo algo. O cara com cicatriz no rosto, chamado Yang Jinmo, fez uma expressão boba e perguntou, o que você disse? Por que temos que fazer isso? Kim Won-won, sem tirar os olhos do celular, olhou rapidamente para Yang Jinmo e respondeu, eu disse para fazer o que eu te falei, não podemos os quatro intimidá-lo? O cara de cabelo castanho parecia hesitante enquanto explicava, ei, isso até funciona para o conselho, mas nem temos o Menho aqui, não somos os líderes. Se atacarmos a turma do terceiro ano por trás, seria. Kim Won-won franziu a testa, demonstrando desagrado, e deu uma risada sarcástica, HMPH, e daí? Vocês eram todos bons no ensino fundamental. Ele disse, chama-se apenas a mim e ao Giselle que vocês não conseguem mostrar completamente suas habilidades naquela sexta classe. Se estivessem em outra turma, provavelmente poderiam dominar metade dela. Mas por que precisam se preocupar com as regras que aqueles caras estabeleceram? Eu e o Giselle tomaremos o controle depois, então por que ainda se preocupam? Está bem, eu vou ficar aqui e observar, vocês resolvam isso rapidamente. As palavras de Kim Won-won eram como uma mistura de soco e tapinha nas costas, e os quatro meninos não tinham como recusar. Vendo que ninguém dizia nada, Kim Won-won imediatamente pegou o telefone, se levantou e sorriu. Me liguem quando terminarem. Um dos meninos respondeu rapidamente, certo. Quando Won saiu, os quatro começaram a conversar entre si. Yang Jinmo falou em voz alta, Won já é impressionante. Quando o vi na sala, soube que ele era diferente, além de ser bonito. Bem, então, vamos aproveitar essa oportunidade para ganhar alguns pontos. Assim que terminou, Daigan se aproximou. Yang Jinmo disse, ei, não é ele? Alguém respondeu, exatamente, vamos ao que interessa. Enquanto Daigan passava por Jianjin, o gordo rapidamente terminou o copo de água e jogou o copo vazio para o lado da rua, comandando seus amigos a segui-lo. Todos tinham dado alguns passos quando Daigan foi imediatamente descoberto. Ele rapidamente os conduziu por outro caminho. As outras pessoas simplesmente seguiram Daigan, saindo daquela rua estreita e indo para uma avenida maior. Jae-in seguiu por trás, observando o grupo que ia atrás de Daigan, sentindo uma sensação de pânico. Ela pensou consigo mesma, o que está acontecendo? Eles são colegas de escola meus? Por que estão seguindo ele? Em seguida, ela correu atrás deles apressadamente para entender melhor. Infelizmente, um barulho vindo de trás atraiu a atenção de Jian Jinmo. Ele se virou e viu Jae-in com uma roupa estranha e uma atitude igualmente estranha, e perguntou com uma voz cortante, ei, o que você está fazendo? Jae-in, confusa, puxou o telefone e fingiu atender uma ligação de outra pessoa. Alô, quem é? Nesse momento, o homem gordo deu a ordem para os três outros, vão na frente, eu vou atrás. Yang Jinmo parou na frente de Jae-in e disse, não finja que está falando ao telefone, fale a verdade, você tem me seguido desde pouco antes, não tem? Jae-in, assustada, respondeu, não, não é isso, eu só estava caminhando por esta rua mesmo.
Foi então que Jian Jingmo olhou com mais atenção para o rosto de Jiina. Ele se lembrou de que ela era a pessoa que havia esbarrado nele naquela tarde. Jian Jingmo perguntou SC bem, ei, por que você está me seguindo? Por fora, ele parecia calmo, mas por dentro, Yang Jingmo estava gritando de alegria. Ele pensava, ela deve gostar de mim, com certeza. Haha, ela é tão fofa. Pensando isso, Yang Jingmo se aproximou e disse diretamente para Jiina, ei, agora eu entendi. Você é bem fofa. Por que está me seguindo? Eu estou muito ocupado agora. Jiina ficou surpresa, confusa, e não teve tempo de dizer nada. O cara gordinho continuou falando sem perceber a atitude de Jiina. Ele disse, ei, talvez você queira me ver trabalhar? Quando Jiina ouviu isso, ela não entendeu e se perguntou, que coisa estranha de se dizer. Que trabalho? Aquele cara gordinho jogou casualmente o braço sobre os ombros de Jiina. Ele sorriu e sussurrou, ei, quando eu terminar, vamos alugar um quarto e nos divertir, ok? Eu ainda tenho um pouco de bebida. Quando Jiina ouviu essas palavras, ela sentiu arrepios por todo o corpo. Ela o empurrou com força e gritou, você é louco? Sai de perto de mim, seu pervertido. Yang Jingmo, não conseguindo suportar a rejeição, olhou furioso para Ina e gritou, sua vadia. Então, ele correu em direção à frente, levantando a mão para dar um golpe, enquanto levantava a mão e gritava, com certeza você gosta de mim, por isso me seguiu, ainda se acha superior. Jiina rapidamente cobriu o rosto com as mãos e explicou, não pode ser assim. Você parece um macaco. Assim que ela terminou de falar, um grito alto foi ouvido, atraindo a atenção dos outros três. Eles não viam seu companheiro e se viraram, Daigan também olhou para eles. Jian Jingmo estava segurando o rosto, lamentando, meus olhos estão doendo muito, o que vocês estão fazendo, monstros? Jiina estava segurando um spray de pimenta, falando alto, foi porque vocês me forçaram. Os companheiros viraram-se e perguntaram para Jian Jingmo, quem é ela? Jian Jingmo respondeu com raiva, essa louca me jogou pimenta nos olhos. Os outros olharam e então perguntaram para Ina, do mesmo colégio? Então, vou te dar um aviso, antes de ser espancada, largue isso e venha aqui rápido. Ina, preocupada, segurava com força o spray e gaguejava, espera um pouco, foi ele quem fez errado. Os dois estavam se aproximando de Ina. Um deles disse, certo, nós não nos importamos com garotas, então venha logo. Ina olhou para os dois, que pareciam rudes, e se sentiu assustada. Ela foi recuando lentamente e ameaçou timidamente, espera, não se aproximem, eu vou espirrar. A cena tensa estava se desenrolando quando, de repente, uma voz ecoou, fazendo todos pararem. O que vocês estão fazendo? Daigan havia enfiado as mãos nos bolsos e apareceu atrás do grupo sem que ninguém percebesse. Sua estatura alta e expressão sem emoção fizeram todos suspirarem. Jiina olhou para Daigan como se tivesse visto seu salvador, com lágrimas se formando em seus olhos. Ela pensou, ele é um novo aluno? Ele está aqui para me ajudar? Daigan tinha um rosto sério quando perguntou novamente, o que diabos vocês estão fazendo? Os dois valentões o encararam, gritando de volta, o que isso tem a ver com você? Saia. O cara com o corte de cabelo em 3 partes se intrometeu, o que está acontecendo aqui? Neste momento, Jian Jingmo estava constantemente segurando a cabeça, chorando de maneira lamentável, por quê? Por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Um dos valentões respondeu, Daigan começou a falar conosco primeiro. A culpa é dele por ter trazido isso aqui. Daigan ergueu a cabeça, olhando ao redor para todos antes de continuar, quero perguntar, vocês têm me seguido por um tempo agora, não é? Os dois valentões responderam descaradamente, não nos culpe. Daigan apontou para outra direção, com um tom gelado, eu tenho algo para fazer, então vamos para outro lugar, pode ser?
O que vocês acham? Jian Jinmo, ainda esfregando os olhos, respondeu, certo, vamos. Sigam-nos. Jeina, estupefata, estava se perguntando em sua mente, O que ele está planejando fazer? Ele veio só para me salvar, então por que está fazendo isso? Em um pequeno beco, onde objetos não utilizados estavam espalhados por toda parte, apareceram dois estudantes da escola secundária Bonjeon. Um era um estudante do primeiro ano da escola pública Bonjeon, chamado Yu Young-man, e o outro também era um estudante do primeiro ano, chamado Cha Jin-woo. Yu Young-man deu uma risada debochada, fez um som de desprezo e disse, por que vocês, nerds, estão se arrastando aqui? Já escolhemos este lugar, então saiam. Yang Jinmo respondeu, parecendo um pouco desconfortável, vocês conhecem o On Voon, né? Estou só fazendo um favorzinho para o Voon. Ao ouvir isso, a expressão de Daigan mudou. Ele pensou consigo mesmo, Kim On Voon. Quem é esse? Os dois estudantes de Bonjeon acenaram e se despediram, mas antes de saírem, não esqueceram de dar um aviso, tudo bem, estamos indo por causa do Voon. Mas se ousarem usar o nome de On Voon de forma irresponsável, logo vão descobrir o que vai acontecer com vocês, certo? Tenham um bom dia. Yang Jinmo apertou os dentes, amaldiçoando silenciosamente, hoje é simplesmente o meu dia de azar, por que eu tive que encontrar com eles aqui? Enquanto Cha Jin-woo passava por Jeina, ele de repente se virou e perguntou a Yang Jinmo, a propósito, aquela garota também está trabalhando como vocês? Yang Jinmo respondeu com confiança, não, ela definitivamente não vai. Cha Jin-woo suspirou, que pena. Tá bom, até logo. Daigan estava perto, ouvindo cada palavra. Ele suspirou para si mesmo, esses caras realmente pensam de maneira estranha. No café de internet, Giselle e Kim On-won estavam jogando no computador, sem se importar com nada. Giselle perguntou, você não deveria lidar com um novo aluno transferido? Kim On-won respondeu casualmente, eu disse ao Jian Jin para cuidar disso para mim. Giselle ficou surpreso, Yang Jinmo. Podemos realmente confiar nesses caras? Kim On-won assentiu, veja, não é fácil lidar com esse aluno transferido. Eu admito que ele é forte. Mesmo que não seja, se os calouros pegarem ele, o novato não vai conseguir mais vir para a escola. Os calouros brigam como se estivessem no quarto ano. Além disso, se o grupo do Jinmo fizer isso direito, o novato vai saber que não pode mexer com a gente. Senão, ele está se preparando para o fim dele. Enquanto isso, com Daigan, a luta começou. Ele estava no canto, observando, pronto para agir. Jeina, com medo de ser implicada, rapidamente perguntou, isso não tem nada a ver comigo, posso ir embora agora? Yang Jinmo se virou e gritou, cala a boca e me assista a lutar. Ji estava assustada, seus olhos arregalados quando viu a situação tensa. Daigan colocou sua mochila de lado, seu olhar fixo observando Ina, pensando consigo mesmo, não sei por que ela tem me seguido desde que estávamos na escola. Será que aquele cara fez ela me seguir? Devo afastá-la? Daigan estava hesitando em seu coração, decidindo se deveria dizer a Yang Jinmo para deixá-la em paz. Yang Jinmo, irritado, respondeu, quem você pensa que é? Justo naquele momento, Jeina de repente mudou de ideia, ela queria ver o que esse novo aluno transferido poderia fazer. Yang Jinmo sentiu a necessidade de mostrar sua força, transbordando confiança, sorrindo de canto e passando a mão na camisa de uniforme branco que usava. Yang Jinmo colocou a mão no bolso da calça, tirou algo e provocou Daigan enquanto fazia isso, você veio aqui para apanhar? Não é? Daigan afrouxou um pouco a gola, respondendo friamente, não sei quem está aqui se entregando para a morte. Daigan olhou diretamente para Yang Jinmo, sem piscar, pensando consigo mesmo, pelo que ouvi, ele mencionou Kim On-won. Foi ele que mandou esses idiotas aqui. Yang Jinmo, embora advertido por Daigan, ainda fumava casualmente um cigarro. Daigan permaneceu impassível, lembrando-o, só para você saber,
se você esfumaçar a fumaça na minha direção de propósito, eu vou te nocautear. Mas Yang Jingmo ignorou, desafiadoramente soprando a fumaça do cigarro no rosto de Daigan. Daigan avisou, eu já disse, não tente cuspir na minha cara só para parecer perigoso. Depois de terminar suas palavras, ele cobriu a boca do garoto gordo com a mão, impedindo-o de respirar, e então o jogou para o lado. Os dois parceiros ficaram paralisados, em choque, ao verem o quão forte seu oponente estava hoje. Daigan deu um leve chute na perna de Yang Jingmo, depois desceu com uma força imensa. Yang Jingmo, deitado no chão, não conseguiu reagir a tempo, nem sequer lançar um soco para se esquivar, e então o que deveria acontecer aconteceu. O soco atingiu seu rosto de cheio. O rosto de Jingmo foi deslocado, talvez outro soco forte fizesse seu globo ocular rolar. Ina, testemunhando essa cena, ficou sem palavras. Os outros rapazes cochicharam entre si, oh meu Deus, estamos vendo isso corretamente? Ele é tão forte. Eu não sabia que ele era tão aterrador. Daigan levantou-se lentamente. Rosnou, é porque vocês não me ouviram antes. Olhem para vocês. Sabem que o destino de vocês já está selado, não sabem? Os parceiros restantes cerraram os dentes, resolutos. Pensaram, não importa como isso termine, não faz diferença. Se não conseguirmos derrotá-lo, o Von vai nos derrotar de qualquer jeito. Então, vamos enfrentar ele. Pensando assim, todos avançaram ao mesmo tempo para confrontar Daigan. Eram ruidosos nas palavras, mas diante de Daigan, todos congelaram. Um cara de cabelo castanho perguntou, ai, Vi, por que você não sobe? O cara com 3 fios de cabelo virou-se para instigar, vai, você sobe primeiro. O último cara hesitou, bem, eu. Daigan zombou, o que vocês estão fazendo? Não me chamaram aqui para lutar? Então deixe eu subir primeiro. Assim que ele terminou de falar, os pés de Daigan começaram a se mover. Ele olhou para o cara com 3 fios de cabelo, mas sua mão balançou diretamente para o rosto do que estava mais próximo dele. O cara com 3 fios de cabelo ficou chocado, jogando a finta para o leste, atacando para o oeste, né? Pensando nisso, o cara com 3 fios de cabelo levantou o punho decisivamente e avançou. Daigan, no entanto, desviou do soco e marchou direto em direção ao cara de cabelo castanho atrás. O cara de cabelo castanho viu isso e congelou no lugar, incapaz de se mover, pensando consigo mesmo, bem, estou perdido, não há mais o que chorar ou lamentar. E então, um soco retumbante atingiu diretamente o rosto do cara de cabelo castanho, fazendo-o voar alguns metros para trás de medo. O cara de cabelo castanho desmaiou imediatamente. Daigan olhou para os 2 caras restantes, que ainda não estavam prontos para desistir. O cara com 3 fios de cabelo disse ao seu amigo, esse cara já foi. Você ainda consegue lutar? Ainda temos 2 contra 1, sabe? Dessa vez, vamos atacar ao mesmo tempo. Assim que ele terminou de falar, Daigan desferiu um chute no pescoço do cara com 3 fios de cabelo, e o resultado não foi muito diferente do que aconteceu com o cara de cabelo castanho momentos antes. Só havia um nome restante, ele inicialmente se encolheu um pouco para trás, ainda xingando, aquele maldito de novo. Mas em seu coração, pensou, se eu não lutar, o Onvon vai me bater mais tarde de qualquer forma, então é melhor eu deixar pra lá. Pensando assim, ele reuniu toda a sua força e avançou, gritando alto, morra. Daigan facilmente agarrou o antebraço do criminoso. Ele perguntou, quem você estava xingando? Enquanto falava, Daigan usava outra mão para dar socos repetidos no estômago do criminoso, enquanto socava e xingava carinhosamente, se você está pedindo algo, deveria saber ser educado. Isso é o mínimo que você pode fazer, não sabe? O cara levou os socos de Daigan, com os olhos saltando de dor, incapaz de reagir. Uma das mãos de Daigan segurava firmemente o braço do criminoso, e, um momento depois, ele o jogou de lado com facilidade e enfiou o joelho direto no rosto do cara. No entanto, a poucos centímetros de acertar o rosto do criminoso, Daigan parou repentinamente.
Ele disse friamente, foi por pouco, quase matei ele sem querer. Ao mesmo tempo, no barulhento Cybercafé, o resultado da partida também foi exibido na tela do celular de Won Von. Ele perdeu. Kim Won Von olhou para o resultado e xingou, que azar. Giselle olhou de relance e lembrou, não vai mais no Cybercafé jogar. Usa o celular ao invés. Won Von suspirou, só termine o modo de manutenção e depois perca. Giselle riu suavemente, haha, é verdade, o modo de manutenção tem seus limites, não pode ser tão bom quanto jogar sozinho. Nesse momento, o telefone de Won Von tocou. Ele atendeu a ligação e disse, alô, quanto tempo, você sabia que eu estive esperando todo esse tempo? Nesse momento, a expressão de Kim Won Von mudou repentinamente, ele exclamou em voz alta, o quê? Tudo isso? Yang Jin-mo acordou, o rosto ensopado de suor, como se estivesse fugindo de algo. Ele apressadamente deu um passo à frente em um túnel escuro, correndo freneticamente enquanto olhava para trás para ver se alguém o estava perseguindo. Quanto mais corria, mais próximos os passos atrás dele se tornavam, e Yang Jin-mo ficava cada vez mais apavorado. De repente, uma grande mão se ergueu por trás. Yang Jin-mo gritou de terror, o que é isso? Lágrimas começaram a cair, mas isso não fez Yang Jin-mo diminuir a velocidade. Ele fechou os olhos e correu, gritando alto, sai daqui, uhul, sai daqui, sai daqui. De repente, uma saída apareceu à sua frente, e Yang Jin-mo pensou com alegria, ali está a luz, se eu conseguir sair daqui, talvez eu consiga sobreviver. Yang Jin-mo riu com brilho, haha, uma vez que eu sair daqui, você está definitivamente morto. Seu amigo, sem dizer uma palavra, de repente colocou a mão grande suavemente em sua bochecha. Momentos depois, ele cobriu o nariz e a boca de Yang Jin-mo. Yang Jin-mo não conseguia respirar, e começou a correr mais rápido, avistando uma saída. Ele se incentivou, aguenta, só mais um pouco, quase lá, vamos, vamos. Finalmente, Yang Jin-mo conseguiu escapar daquele túnel escuro. Ele exclamou com alegria, aqui está, eu consegui sair. Haha, estou vivo. Assim que terminou de falar, Yang Jin-mo olhou para cima e imediatamente congelou. Daigan apareceu de repente do nada, imenso, preparando-se para socar Yang Jin-mo. Yang Jin-mo ficou surpreso, se perguntando, por que tem um aluno transferido aqui? O soco de Daigan desceu, e sem outra opção, Yang Jin-mo continuou correndo desesperadamente para a frente. De repente, uma voz chamou, acorda, acorda. Yang Jin-mo abriu os olhos, com a baba ainda caindo. Daigan se aproximou e perguntou, você já acordou? Yang Jin-mo, sonolento, perguntou, esse aluno transferido? Ao terminar de falar, vendo seus companheiros também esfregando e massageando os corpos, ele murmurou, esses caras também não parecem muito saudáveis. Daigan deu um chute na bunda do gordo, então se levantou rapidamente e caminhou direto até ele, ordenando, levanta, alinha direito. Daigan instruiu os quatro a se alinharem corretamente e os repreendeu, vocês são tão covardes que ficam se agrupando assim? Enquanto isso, à distância, alguém os observava, segurando um telefone e reportando, isso mesmo, você não está ouvindo errado, ele está lidando com 4 pessoas ao mesmo tempo. Sha Jin-woo sussurrou, tem alguém aqui que se pareça com o dragão dourado? E o Young-man respondeu, não, ele é apenas um estudante que transferiu da zona rural. Do outro lado, Kim Won-von secretamente se sentiu incomodado e disse, eu sei que ele é forte, mas é razoável lidar com 4 caras ao mesmo tempo? Tá bom, obrigado por me avisar. Enquanto isso, Daigan colocou a mão no ombro de Yang Jin-mo e perguntou, agora me diga, quem te deu a ordem? Yang Jin-mo respondeu, quem deu a ordem? Não houve nada disso. Daigan afirmou diretamente, eu me lembro que você mencionou Kim Won-von mais cedo. Yang Jin-mo sentiu um arrepio na espinha, pensando, ai não, eu não deveria ter dito isso, vou morrer nas mãos dele. Ai minha cabeça. Yang Jin-mo gaguejou, você entendeu errado, não é Won-von. Nesse momento, a mão de Daigan se moveu.
No instante seguinte, Jinmo sentiu como se seu corpo inteiro estivesse paralisado. Daigan falou suavemente, ah, é assim? Você acha que sou burro? Jinmo se lembrou da aparência de Wonwon e pensou, Wonwon é assustador, mas esse bastardinho é muito mais assustador. O que devo fazer? O que devo fazer? Deixa pra lá, talvez seja melhor eu contar a verdade. Pensando nisso, ele olhou para Daigan com uma expressão suplicante, sua voz trêmula. Você tem razão, é verdade, por favor não diga que eu revelei nada, tá? Jeina observava Daigan sem piscar, pensando consigo mesma, esse aluno novo é realmente algo, ele conseguiu fazer ele confessar. Daigan de repente se virou para olhá-la e então perguntou a Jinmo, a propósito, como essa garota acabou aqui? Jinmo respondeu rapidamente, ela fica me seguindo, dizendo que gosta de mim. Jeina, ouvindo isso, ficou irritada e explicou, eu não gosto de você, tá? Eu sempre digo que não gosto. Mas por que você fica falando isso? Você é louco? Eu te odeio. Você já olhou no espelho? Você não é diferente de um macaco. Isso é corpo humano? É terrivelmente feio. Cada palavra que ela atirava nele parecia uma faca cravada diretamente no coração de Jinmo.